Em Provérbios capítulo 29, no versículo 4, lemos: quando o governante exerce a justiça, dá estabilidade ao país, mas o que gasta com suborno o leva à ruína. Talvez você diga: religião não tem nada a ver com política, religião não deve se preocupar com política. Eu até concordo com você. As religiões, via de regra, não se preocupam com política, até que apareça um candidato que atraga benefícios. Mas Jesus e a sua palavra se preocupam com a política, com a condição de um povo. A religião não se preocupa com política. A espiritualidade de Jesus, sim, se preocupa. Vamos falar de política? Em 2014, foi feita uma pesquisa no Brasil envolvendo 1.000 pessoas, as quais foram indagadas sobre as suas posições políticas. Eram de direita, de esquerda, de centro. Das 1.000 pessoas entrevistadas, 41%, quase a metade, não souberam se posicionar de que lado estavam com a sua ideologia ou não tinham nenhuma ideologia política. Vamos tentar aqui, em rápidas palavras, definir para você o que é de esquerda e o que é de direita. Eu acho muito importante esse vídeo porque nós estamos às vésperas de uma eleição. No final do século XVIII, na formação da Assembleia Constituinte, em plena Revolução Francesa, a burguesia buscou o apoio das massas populares, os mais pobres, para tentar quebrar o poder da monarquia. E a classe dominante não gostou disso. Então, os que estavam no poder, eles, durante as assembleias, eles se apartavam ficando à direita. E a partir daí surgiu essa expressão de direita e de esquerda. Os de direita passaram a ser aquelas pessoas, representar aquelas pessoas que estão no poder. E, sendo assim, a realidade socioeconômica para eles é favorável. E a esquerda passou a ser aquele grupo que quer mudanças, aquele grupo que luta pelos desvalidos, aquele grupo que busca justiça social porque encontra desigualdade na sociedade. Então, a esquerda, historicamente, está vinculada, está ligada à sua imagem, ao povo e às lutas populares. E o centro? O centro é praticamente, em rápidas palavras, eu vou explicar mais daqui a pouquinho, aquelas pessoas que ficam no meio termo. Na realidade, são políticos que tentam agradar um lado e outro da situação. O que eu e você precisamos é entender, de fato, o que é direita, o que é esquerda, e precisamos ter uma postura como cidadãos. Em rápidas palavras, o que a direita defende? A liberdade de mercado e os direitos individuais, sem a intervenção do Estado. Via de regra, estão ligados a uma visão mais conservadora. Aqueles de direita, eles têm uma visão muito negativa com relação aos de esquerda, principalmente porque, historicamente falando, uma vez que a boa parte da base do pensamento esquerdista está nos postulados de Karl Marx, que é um ateu confesso, que foi um ateu confesso, historicamente falando, os grandes líderes de esquerda, e você vê isso principalmente nos estados que adotaram um regime de esquerda, foram estados que se proclamaram ateístas. Então, via de regra, os tradicionais têm uma visão negativa em relação aos de esquerda e os chama de ateus, tanto que quando chama alguém de comunista, ele está não elogiando, mas sim denegrindo, como se fosse um sinônimo de ateu,
de herege e algo desse tipo. A esquerda é aquele grupo que popularmente chamamos muitas vezes dos comunistas. E na cabeça de muita gente, comunista é um sinônimo de ateu, de incrédulo. Entretanto, você precisa entender o que é a raiz da palavra comunista, que significa prioritariamente comum. É uma política socioeconômica que, em rápidas palavras, tenta promover uma igualdade, uma equalização social. Ou seja, uma sociedade que não tenha ricos e pobres, mas que haja uma nivelação para que todos vivam, teoricamente, numa mesma condição socioeconômica. Uma coisa interessante, que é uma expressão que muitos usam, principalmente os de extrema esquerda, é o termo revolução, que também significa apropriação. Essa é a chamada revolução proletária, em que ninguém seria mais dono de nada, não haveria o capital, não haveria mais a posse pessoal, tudo seria de todos, seria uma propriedade coletiva. É importante que você saiba que nunca na história da humanidade houve uma sociedade comunista. O comunismo, para mim e para a grande maioria, é uma utopia. E o mais próximo que se chegou foram a sistemas socialistas.